Graça e paz. Olá, você que está acompanhando o nosso vídeo. Estamos aqui mais uma vez, eu e minha esposa, trazendo uma palavra de ânimo para você. Todos nós precisamos ouvir algo que nos levanta, que nos faz caminhar nesse tempo difícil que estamos vivendo. E eu quero deixar uma palavra aqui para você, está em Hebreus 10:38, que fala que o justo viverá pela fé. Hoje nós estamos vivendo sobre esta palavra, fé. Nós temos que caminhar pela fé. A circunstância adversas muitas das vezes vem, nos cerca, que muitas das vezes não vemos saída, não vemos solução, mas a nossa fé faz enxergar além da dificuldade. A nossa fé faz caminhar sobre qualquer problema ou adversidade. Então, não deixe que sua fé, que sua esperança venha morrer. Por mais que a circunstância, a dificuldade, que a seus olhos é impossível, saiba que para Deus não tem nada impossível. Que essa palavra venha a ficar guardada no seu coração. Viva pela fé. Não vive com seus olhos naturais ali, olhando, observando as circunstâncias, como está em Coríntios. Andemos por fé e não pelo que vemos. Amor? Glória a Deus. Isso mesmo. Antes da gente começar o vídeo, ele falou assim, se Deus tinha dado algo ao meu coração para estar falando, né? E eu falei assim, sobre fé. Sobre fé. E ele falou também que o Espírito Santo testificou no coração dele para falar sobre fé. E eu estava lendo hoje em Mateus 8, a partir do versículo 5, que conta a história de um capitão romano e que ele foi ao encontro de Jesus, suplicando para que o Senhor pudesse curar o servo dele, um servo ao qual ele tinha muito carinho. O servo estava doente e sentindo muitas dores e não conseguia nem andar, a Bíblia relata. E Jesus disse para aquele capitão, eu vou até lá, vou ir lá para curar ele. E o capitão falou, não, o Senhor não precisa ir lá, basta apenas uma palavra. O Senhor falar para ele ser curado, ele vai ser curado lá onde ele está. O Senhor não precisa chegar até ele, o Senhor precisa simplesmente falar. Uma palavra só que o Senhor falar vai ser o bastante, vai ser o suficiente para que o meu servo fique curado, fique sarado. E Jesus se espantou com tamanha fé daquele homem. Um homem que não era judeu, ele era romano. Os romanos, na época, eles perseguiam muito o povo cristão, né? Se você for meditar na palavra de Deus, você vai ver isso. E Jesus, ele se admirou daquilo, do tamanho da fé daquele capitão. E Jesus falou assim para ele, vai, conforme a tua palavra, o seu servo já está curado. Pela fé. Aquele homem, ele demonstrou uma tamanha fé que admirou Jesus. Você tem tido fé no meio dos tempos difíceis? Como tá sendo a sua fé quando vem as más notícias? Quando você liga a televisão e vê aqueles bombardeios de notícias ruins, massacres, pandemia, tudo. Como que a sua fé está ficando? Está ficando mais forte em Jesus ou está ficando abalado? Você está se abalando com as más notícias? O Espírito Santo hoje está falando para a gente ter fé, nos fortificar, temos fé nele. Basta uma palavra do Senhor, uma palavra, e tudo pode mudar. Amor? Amém. Uma palavra muda qualquer tipo de circunstância. Uma palavra que você recebe pode trazer vida, também pode trazer a morte. Tem pessoas que estão se alimentando de notícias ruins. Como eu falei, nós estamos vivendo no meio de dificuldade.
E tem muitas pessoas que focam e só ficam nisso, alimentando sua alma com isso, né? E acaba se autodestruindo. Então o conselho que nós damos para você nesse tempo difíceis, busque algo que vai alimentar a sua alma, né? Tem muitas pessoas que buscam coisas do mundo, coisas passageiras, né, para tentar completar o vazio, mas esse vazio que vai completar você é somente Cristo, Jesus, né? Somente Ele vai suprir esse vazio que você está sentindo. É Cristo que vai suprir essa necessidade, essa coisa que você sente por dentro que ninguém te entende, que ninguém compreende o que você está sentindo. Jesus compreende o que Ele está sentindo. Ele está falando, me deixa entrar, me deixa suprir as suas necessidades, aquilo que você tem faltado dentro de você. E não deixe de ter fé. Não seja aqueles que andam por vista, mas ande pela fé. Nos garante vida eterna. É ela que nos garante algo para a gente conseguir viver nesses dias difíceis. É a presença do Senhor. Exatamente. Que nos garante. É ela que nos aumenta a nossa. A Bíblia fala, se a gente tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, aquele grãozinho pequenininho, a gente vai falar para aquele monte, sai daqui, vai para colar, e ele vai fazer. Exatamente. Por apenas uma palavra. Exatamente. Uma palavra. Deus, ele tem falado aqui, que você tem me pedido neste tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia. Peça fé ao Senhor. Peça fé para Ele, para você conseguir caminhar e passar por essa pandemia. Para você não ficar com os maus rumores, não ficar com medo alojado na sua mente, no seu coração, medo de sair, medo de fazer as coisas. Não. A gente vivemos por fé. E a Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. É por fé, gente, que a gente vamos conseguir passar por toda essa situação. É através da palavra do Senhor que nós aumentamos a nossa fé, que nós nos fortificamos realmente espiritualmente para o Senhor, dizendo, Senhor, o Senhor está comigo. A tua palavra fala que nenhum mal me sucederá e praga alguma chegará à minha casa. E se chegar, se por acaso bater na porta de casa, ela vai sair por 7 caminhos, porque não vai ficar aqui. É pela fé que nós vamos conseguir vencer. Amém? Amém. Então, que essa palavra venha ficar no seu coração. Deus, ele tem promessas para a sua vida. Aleluia. Deus tem promessas na minha, em toda a minha família, na sua vida. Então, quando você caminhar em direção a ela, vai vir dificuldade, problema, mas não foque os seus olhos nisso, foque os seus olhos em Deus, naquilo que Deus prometeu, porque a Bíblia fala que Ele é fiel e justo para cumprir, né, a sua palavra. Então, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida. Nós pedimos aqui para que você venha compartilhar essa mensagem com seus amigos, venha dar uma curtida aí na mensagem e que nós venhamos espalhar essa palavra de ânimo que Deus tem feito, colocado isso no meu coração, da minha esposa, né, para a gente estar falando da palavra, como nós sabemos, né, as circunstâncias que nós estamos vivendo, a maioria das igrejas fechadas, e Deus tem nos incomodado muito para falar da palavra dele, e eu tenho certeza que Deus também tem incomodado você, tocado no seu coração, para você fazer isso, e muitas das vezes nós ficamos com receio, né? Mas com medo. Meu Deus, eu tenho medo. Não sei falar. Né? Mas Deus, ele nos escolheu para falar as boas novas. Então, mais uma vez, nós agradecemos até que você acompanhou, que Deus venha abençoar poderosamente a sua vida, a sua casa, a sua família, que Deus venha abrir as portas para você nesse momento. Às vezes o mundo está em crise, né? Mas Deus, ele tem algo tremendo na sua vida. Basta você andar pela fé. O justo viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Então não recue, não volte para trás, prossiga, siga em direção aos seus sonhos, seus objetivos, que Deus, ele é contigo. Amém?
Amém. Que nós possamos ser que nem esse capitão da guarda. Nós possamos surpreender Jesus com o tamanho da nossa fé, com o tamanho da nossa vontade de falar, Senhor, eu quero. Senhor, eis-me aqui, Senhor, me usa com aquilo que o Senhor tem para mim. Fala, Senhor, através da minha boca, em nome de Jesus. Vamos surpreender o nosso Senhor Jesus com a nossa fé. Amém? Basta uma palavra, lembre-se disso, uma palavra. E as coisas podem mudar. Amém. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Amém. Deus abençoe.